eu tô dizendo que o Tite tem o bônus de decidir e tem o ônus de ser responsabilizado pelo resultado das decisões dele. Se isso é passar pano, então eu tô. Tem um pano, vou pegar um pano ali. Agora, eu tô dizendo que ele pode ser demitido. É o que eu falei do Tele. O Tele quase caiu naquela. Olha lá, boa. Passa o pano aqui na tela. Eu vou passar o pano aqui, ó. Tem aqui, ó. Vou passar o pano. Vamos passar pano pro Tite, beleza. Mas assim, ele pode ser demitido, claro que pode. Agora, vamos lá, vamos só fazer uma conta do seguinte: ele vai ser cobrado porque ele está 8 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São 7, menos um de férias, são 6 meses de trabalho. Mas então 6 meses não é para cobrar, 8 é. Não se trata disso. Nesses 8 meses, ele chegou ao Flamengo por quê? Porque o Flamengo não tinha conquistado nenhum título no ano. Então, o Flamengo, no ano passado, depois de 5 temporadas, contratou o terceiro técnico no mesmo ano. Foi por isso que o Tite chegou. Para passar um pano. O Tite veio passar um pano na lambança do Sampaoli e da diretoria, que pagou milhões, perdi até a conta, 48 milhões de reais em multas de rescisão de contrato. Aí ele tinha a tentativa de ganhar o Brasileirão e o objetivo dito era classificadores, porque o Brasileirão já parecia perdido quando o São Paulo saiu. Ele classificou para a Libertadores. Então, o primeiro objetivo cumpriu. Claro que queria ganhar o campeonato, mas não ganhou o campeonato, mas classificou para a Libertadores, objetivo cumprido. O segundo objetivo, dito pelo Tite, imposto pela diretoria, era ganhar o estadual. Ganhou o estadual. Segundo objetivo cumprido. Você pode demitir. Estou de acordo que demita se não classificar para a segunda fase da Libertadores. Vamos combinar que não é novidade. No ano passado, o Flamengo se classificou para as oitavas de final. Em que lugar no seu grupo? Segundo. Atrás do Racing. Era o Tite o técnico no ano passado? Não. Acho que não, né? Não era. Era o Galileu Galilei? Também não era. Então, agora, claro que o objetivo do Flamengo agora é ganhar os 3 jogos do retorno, terminar com 13 pontos e esperar que o Bolívar perca 6 pontos ou ter no máximo uma vitória e um empate para ter os mesmos 13 pontos e o Flamengo classificar em primeiro no saldo. Esse objetivo ainda é possível. Agora, é claro que você pode cobrar o Tite. Ele escalou ontem apenas 3 titulares e perdeu do Bolívar. O Flamengo escalou, o Grêmio escalou o time reserva e perdeu do Strongest. O Flamengo em 83 escalou 9 titulares e perdeu do Bolívar. Então, tudo na vida você tem o direito de decidir e depois vai ser cobrado pela decisão. O Bolívar agora é o líder, né? Com 9 pontos. O Flamengo continua em segundo com 4, mas pode ser superado hoje ainda se o Milionários ganhar do Palestino por 2 gols de diferença. E aí, como o PVC falou, dá para passar em primeiro, mas está mais difícil, né? Tem o próximo jogo contra o Palestino fora, mas os 2 últimos são em casa. Você acha que passa em primeiro, PVC? Eu acho que pode passar, porque o Bolívar não vai ter o mesmo desempenho contra o Milionários em Bogotá e contra o Flamengo no Rio. Então, eu acho muito provável o Bolívar fazer só 4 pontos no segundo turno, e aí o Flamengo tem que fazer os 9. Eu acho possível o Flamengo passar em primeiro. E acho que é uma coisa para se cobrar do Tite. Passar em primeiro lugar. Temos, a partir de agora, o objetivo de passar em primeiro lugar na chave. Mas está muito difícil. Azar. Você tomou a decisão de... Agora, contra o Milionários, ele escalou 9 titulares, né? E contra o Palmeiras, ele escalou 9 titulares. Quando a gente fala poupado, a informação que chegou ontem, a gente deu aqui, era de que... Vou pegar só o jogo do Milionários. Milionários 1 versus 1 Flamengo. Não deu certo. 1-1 Flamengo. 1-1 Flá. Cheguei aqui. Olha lá, vamos lá. Contra o Milionários, o time foi Rossi e Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. 3 titulares. Pulgar e Igor Jesus. 4 titulares.
Bruno Henrique, De Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Foram 6 titulares e 5 reservas. Considerando o Bruno Henrique reserva, considerando o Davi Luiz e Vinha reservas. Contra o Palmeiras, foram 9 titulares. E o Pedro entrou no segundo tempo. Mas a informação é que o Pedro está com um problema físico. Por isso que o Pedro não viajou. Assim como o Alan não viajou pelo teste das petas. Assim como o Moraci Santana, em 92, no time do Tele, fazia o teste no túnel de oxigênio, o Flamengo faz o exame das plaquetas. E a avaliação foi que, pelas plaquetas do Alan, ele ia passar mal na altitude, por isso ele não foi levado. E o Alan, vamos combinar, é reserva. E assim, Mas então, o Arrascaeta... Palmeiras levou. Pode falar. É que quando a gente compara com o Palmeiras, depois a gente vai falar a fundo dessa virada, mais uma virada histórica do Palmeiras. Quando a gente compara com o Palmeiras, fica mais difícil defender, né? Aqui na nossa enquete, por exemplo, 69% acham que o Tite errou em poupar. Eu tô com essa galera aqui. Leva pelo menos a galera, deixa à disposição. Não, eu tô errada? Qual é o voto de vocês na enquete? Não, eu acho que ele não errou. Eu não digo que ele errou, não. Agora, é engraçado que é o seguinte, a comparação com o Palmeiras, de um ponto de vista, é mais fácil de avalizar a decisão do Flamengo. Porque o Palmeiras perdeu com o time titular e ganhou com 6 reservas. Quando o Palmeiras virou o jogo, ele tinha em campo Luan, é reserva do Murilo. Vanderlan, estavam os 2 laterais, mas ele é reserva do Piquerez. Estevão é reserva. O Richard Rios está jogando sempre porque o Zé Rafael está machucado, mas ele é reserva do Zé Rafael. O Luiz Guilherme é reserva e o Lázaro é reserva. O Palmeiras perdeu com o time titular e venceu com 6 reservas. O PVC. Você não tem receita pronta. O PVC. E, assim, tem se comparado muito com o jogo do Palmeiras, mas vale ressaltar que La Paz, a altitude é muito maior do que... Muito maior não, mas é consideravelmente maior do que o Palmeiras. 1.000 metros, porque Quito tem 2.850, mas Sangolquí está 200 metros abaixo de Quito. São 2.650. E só complementando aquela informação que você estava dizendo e tudo mais, além dessa questão, outros pontos que foram levados em consideração para os jogadores que ficaram no Rio foi o histórico na altitude. Por exemplo, o Flamengo lá com os dados, já tem esses jogadores que estão há mais tempo, ele viu que o Arrascaeta, por exemplo, é um jogador que não rende muito na altitude. Não consegue render muito na altitude. Então, a questão, por exemplo, do Arrascaeta foi levada isso em consideração também. Edan, você quer votar na nossa enquete para desempatar? Você acha que errou ou não errou? Eu acho que ele não errou. Eu acho que não. Eu acho que dentro da ferramenta que ele tinha, colocou em campo. Palmeiras, o ano passado, foi com reservas lá, também perdeu. É muito difícil você enfrentar a altitude, é muito difícil você enfrentar o Bolívar, que é um time muito organizado, diga-se de passagem, que é um time que já vem com o investimento do Grupo City, tem bons jogadores, tem um bom treinador, então não é assim, às vezes fica aquela sensação de que parece que está enfrentando o Zé Ninguém, né? E esses times estão organizados, e o Grupo City cobra resultado, o Grupo City tem investimento, cobra resultado, tem um dono, uma porcentagem lá, o dono do PVC estava explicando isso ontem na transmissão da Paramount. Então, assim, não é qualquer time, não é a baba do boi, como diria um amigo meu que joga pelada comigo. Então, calma lá, eu acho que o Tite está certo. O detalhe dessa história que você falou você falou, eu me perdi, você falou da questão do... Me perdi, cara. Você começou falando, deixa pra lá, daqui a pouco eu lembro. Do City? Boa. Do City, depois eu lembro, não tem problema. Viajei. Eu acho que a gente pode, antes de ver o resultado um pouco mais avançado da enquete, pedindo para você deixar seu like também aqui, a gente podia rodar a vinheta do PVC, da prancheta, para a gente entender o que não funcionou na escalação do Tite, com reservas ou sem reservas. Por favor, Amer, roda a vinheta. Eu acho que tem um erro tático aqui. É uma coisa que eu não gosto. Deixa eu apagar a luz. Espera aí. Vou fazer de transparência
Transparência, esqueci de apagar a luz, beleza. O Tite chegou ao estádio falando que a estratégia era ter a posse de bola, não deixar o Bolívar tanto com a bola e não fazer lançamentos longos. Aí ele montou uma linha de 5 defensores, eram 3 zagueiros, que quando saísse para atacar tinham que virar um 3-5-2. Então você tinha Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Ortiz como 3 zagueiros, e aí fazia Wesley, Vitor Hugo, Igor Jesus, Gerson e Vinha. Só que como o Flamengo não conseguiu ter a bola, e aqui está o grande problema, o Tite planejou um time que conseguisse prender a bola e não conseguiu ter posse de bola. O Bolívar chegou a 61% de posse de bola no primeiro tempo e 62% no segundo tempo. Então, a transição não existia e o Flamengo, perdão da expressão, da palavra, com a bunda na parede. Então, ficavam os 5 aqui atrás o tempo inteiro e os 3 no meio campo defendendo. E não tinha transição. O Tite tentou corrigir isso fazendo o quê? Trazendo o Léo Ortiz para o meio campo. Então, ele fez um 4-4-2 para defender. Foi uma parte do jogo. O segundo tempo, o primeiro tempo, terminou com o Flamengo mais equilibrado, com um pouco mais de controle da bola, correndo menos riscos, embora tenha permitido chutes, por exemplo, do Salcedo da entrada da área, que o Rossi fez a defesa. Mas a chance mais clara depois do gol do Bolívar no primeiro tempo foi do Patito Rodrigues aos 25. E depois disso o Flamengo não correu tanto risco da mudança tática com o Ortiz indo para cá. O Flamengo estabilizou um pouco. Não estava bem, mas estava mais estável. Bom, no segundo tempo ele volta ainda com a linha de 5 e tenta sair para construir o jogo, claro, ele queria sair, e no momento em que ele sai, parece que está crescendo no jogo, o Igor Jesus perde a bola, e no contra-ataque, o Bolívar chega com 3, Patito Rodrigues, Francisco da Costa, Bruno Sávio, e mais um, eram 4 contra 3, tomou o contra-ataque, que o Flamengo continuava sem conseguir ter a bola. Quando teve a bola, tomou o contra-ataque. Mas o erro fundamental foi ter passado muito tempo, vou pedir perdão de novo, com a bunda na parede, e aí só defendendo e dando a bola para o Bolívar. Aí é pedir para perder o jogo na altitude. Aí não se trata só de ter os reservas, passa sim por ter 8 reservas. Estou de acordo. A decisão se mostrou equivocada, mas ela foi baseada nos estudos. Ter os 8 reservas não é tão fundamental quanto ter uma linha de 5 que não conseguia ter a bola. Mesmo quando o Léo Ortiz subiu um pouco no meio campo, atenuou, mas não resolveu. Mas aí essa deficiência, você acha que a gente coloca na conta da altitude, então? Eu acho que a atuação foi ruim, teve até bons momentos, mas foi ruim. Eu acho que a decisão da linha de 5 foi errada. Eu acho a decisão da linha de 5, que é um time que não está acostumado a jogar com linha de 5, eu acho a decisão de jogar com linha de 5 na defesa mais equivocada do que a decisão de levar 8 reservas para dentro do campo. Muito bom. Bruno Braz, obrigada pelas informações de bastidores e bom trabalho por aí. Obrigado pelo convite. O PVC, uma dúvida que eu tenho. Bruno Sávio e Chico da Costa são bons jogadores ou são bons jogadores na altitude? Um abraço. Eles são boa pergunta. Sabe o que eu ia falar, que eu viajei e esqueci, que eu ia falar para o Hernan? Quem terminou na frente na Libertadores do ano passado, o Bolívar ou o Flamengo? O Bolívar foi às quartas de final. Não, o Bolívar foi às quartas de final, o Flamengo morreu nas oitavas. Ah, é verdade. Verdade. O Bolívar foi eliminado pelo Internacional nas quartas de final. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final. Tem este detalhezinho. O Flamengo ontem tinha um adversário. Galileu, um adversário não tinha pensado nisso. É uma boa, mas é um adversário que tem 1/5 do investimento do Flamengo, mais ou menos, né? Sim, mas assim, você tem uma série de questões que estão envolvidas num jogo de futebol. O Bolívar perdeu na altitude de La Paz para 3 rivais brasileiros. Para o Grêmio em 83,
para o Palmeiras em 2020 e para o Internacional em 2023. São as 3 derrotas do Bolívar em La Paz para adversários brasileiros. E no Campeonato Boliviano é um time que foi eliminado pelo Bulu. Tem que rir, PVC. Bruno, obrigada. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Até a próxima.